pessoal! Que foi, Serena? Temos novidades, não é? Sim, temos sim, Serena. Pessoal, a gente vai estar lançando hoje uma aula gratuita. Isso, gratuita. E no meio dessa aula vai ter um cupom de desconto. Então aproveite. O nosso curso que está R$ 60, se você assistir essa aula, pegar o código promocional, vai ter 10% de desconto. Muito bem. E aproveite, vai ficar disponível até dia 25 de dezembro, que é presente de Natal para vocês, ok? Em janeiro, o curso sobe. Espero vocês!